Olá pessoal, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas aplicações do ChatGPT que pode aí nos auxiliar durante algumas etapas no processo de manutenção de equipamentos eletrônicos ou até mesmo em projetos elétricos. Recentemente, muito tem se falado aí de diversas aplicações do ChatGPT e há até aqueles que têm um pouco de medo aí da substituição de profissionais de diversas áreas por tecnologias desse tipo. Bom, eu vejo como positiva a popularização da inteligência artificial, né? E profissionais que estiverem aptos para ela, com certeza vão se beneficiar bastante. E a ideia é mostrar para vocês algumas aplicações do ChatGPT durante etapas aí do processo de manutenção de circuitos eletrônicos ou até mesmo aí nas etapas de projeto de instalações elétricas, por exemplo. Bom, essa é a tela atual do ChatGPT e o que precisamos fazer é muito simples. Basta a gente escrever um texto aqui nessa caixa de texto, requisitando alguma informação. Por exemplo, para demonstrar isso, vamos começar com um exemplo bem simples. Eu vou perguntar qual é o valor de um resistor codificado com as seguintes faixas coloridas: amarelo, roxo, marrom e dourado. Olha lá, aperta Enter e ele já vai começar a processar. Então ele começou identificando a quantidade de faixas e apresentando o valor de cada um dos dígitos, né, ou dos algarismos ali, resultando ali em 470 ohms, né, com a tolerância de 5%, dado pela última faixa que é dourada, né? Observe que o texto com a resposta foi sendo produzido, tentando trazer informações com base nos dados que foram fornecidos na pergunta. Tudo bem que hoje em dia temos outras ferramentas para fazer essa mesma tarefa. Esse aqui é apenas um exemplo de aplicação. Agora vamos ver como que fica a resposta dele para um resistor com 5 faixas coloridas. Tá aí a questão, né? Qual é o valor de um resistor codificado com as seguintes faixas coloridas: marrom, vermelho, verde, marrom e marrom. Então observe, pessoal, que ele começou aqui apresentando os valores de cada um dos dígitos, né? O fator de multiplicação, dado pela quarta faixa, e a tolerância, dada pela quinta faixa aqui, de 1%, né? E então, por fim, efetuando os cálculos, a 1.250 ohms com a tolerância de 1%. Vamos ver agora uma aplicação típica de manutenção. Imagine que você está fazendo o reparo de um amplificador de áudio e notou ali que é necessário então fazer a troca dos transistores do par de saída, né, do estágio de potência. Ok, e aí você vai verificar no teu estoque e você não tem o transistor igual àquele que está sendo utilizado originalmente no equipamento. Vamos ver se o ChatGPT nos indica alguns transistores que podem ser substitutos desses originais. Então eu vou perguntar para ele: quais são os transistores que podemos usar para substituir o par de transistores complementares 2SC5200 e 2SA1943? Observe que ele começou classificando os nossos transistores aqui, né? No caso, ó, são transistores de alta potência e alta fidelidade para aplicações em áudio, né? E em seguida ele começa a nos dar alguns candidatos a substituto. Então ele começa com um par fabricado pela ON Semiconductor, né? Que é bastante conhecido também, para uma potência de até 250 watts. Então observe que ele já coloca até a classe de potência que a gente está trabalhando ali. Depois ele nos dá uma outra opção ali de alta potência, e depois ele começa a reduzir o nível de potência. O TIP 41 e 42 já são para potências menores, mas mesmo assim ele nos dá como substituto. E por fim nós temos o par BD139 e BD140, né, que são transistores de uso geral, mas com uma potência bem menor do que os originais, né? Então ele deixa claro ali que é para aplicações de baixa potência. No fim ele deixa ali um conselho, né, levar em considerações não apenas a classificação de potência, mas também as outras características elétricas, né? Logicamente, né, pessoal, ainda fica a cargo do profissional selecionar aquele que melhor vai substituir os transistores originais de acordo com a aplicação. Então, o ChatGPT ele apenas aqui auxiliou a encontrar possíveis candidatos, mas ele não selecionou qual você deve utilizar como substituto, né? Agora vamos ver uma aplicação comum na área de instalações elétricas, tá? Então eu vou perguntar para ele
o seguinte: qual cabo utilizar em uma instalação elétrica distante de 50 metros do painel de alimentação, sendo que a tensão de alimentação será de 220 volts e a corrente será de 50 amperes. A instalação desse cabo será subterrânea, com o disjuntor apropriado para a proteção desse ramal de alimentação. Baseado apenas nessas informações, vamos ver como que o sistema responde. Então ele começa repetindo alguns dados da pergunta, como o tipo de instalação, né, subterrânea, a distância e a corrente. E coloca aí que o objetivo da seleção do cabo é para minimizar a queda de tensão ao longo do comprimento do cabo, né? Então ele dá ali que o cabo deveria ter uma seção transversal de 70 mm² ou maior. Observe que ele não trabalhou com o tipo de isolamento que devemos utilizar para esse cabo. Ele apenas menciona que isso deve ser considerado na hora de escolher o cabo, né? Quanto ao disjuntor, ele coloca aqui que a corrente nominal deve ser de pelo menos 50 amperes também, mas não especificou nenhum disjuntor. Nem a mesma capacidade de curto-circuito foi apresentada, uma vez que nós não demos parâmetros para que ele possa nos informar esse tipo de característica. Ainda ele coloca aqui que deve-se conhecer o tipo de carga que será alimentado, né? E recomenda, mais uma vez, consultar um profissional eletricista para projetar as instalações elétricas de forma correta. Bom, embora sabemos que os eletricistas tenham um vasto conhecimento com relação a instalações elétricas, o eletricista não é o profissional qualificado para executar projeto, né, pessoal? Ele não tem certificação para isso se ele tem apenas a certificação como eletricista. Embora sabemos que boa parte dos eletricistas tem um conhecimento mais do que suficiente para fazer isso, vamos fazer o seguinte agora, pessoal. Para essa resposta, pessoal, eu acredito que está sendo considerado todas as outras conversas, tá? Eu vou apagar a conversa aqui, ó, jogando ela no lixo, e vou repetir a pergunta, tá? Vamos ver se ele traz alguma informação diferente. Então, a mesma pergunta e vamos ver a resposta agora. Olha só, pessoal, nessa segunda tentativa, né, reiniciando aqui o chat, ele nos informou um pouco mais de detalhe com relação ao cabo. No caso aqui, dando tipo de isolamento, né? O isolamento XLPE, ou polietileno reticulado, e blindagem de fita de cobre. Isso porque nós especificamos que é uma instalação subterrânea. E dessa vez, pessoal, ele colocou a capacidade nominal do disjuntor, e não o valor mínimo que o disjuntor deve suportar. Nesse caso aqui, ele deu aqui opções de 63 ou 80 amperes. Ainda colocando lá, dependendo das especificações do cabo, né? Porque o disjuntor tem que ter esse casamento de informações. Mas observe que ele não fez um link direto com o cabo selecionado no parágrafo anterior, né? Ele disse que depende das especificações do cabo utilizado. E ainda, dessa vez, né, ele deixou aqui indicado que o disjuntor deve proteger o cabo contra sobrecorrentes e curtos-circuitos e que devemos levar em consideração as normas e as regulamentações. Entretanto, dessa vez ele não falou nada sobre o tipo de carga, né? Coisa que ele falou na primeira tentativa. Então, pessoal, às vezes nós temos aqui que limpar o histórico da conversa, caso a gente esteja mudando de assunto, né? Estávamos falando de dispositivos eletrônicos e depois fomos para instalações elétricas. Logicamente, né, pessoal, foram algumas aplicações simples da inteligência artificial por trás do ChatGPT, e conforme vocês observaram, ela sempre indicou que é necessário ou um técnico ou um engenheiro, um profissional da área ali na tomada de decisão final. Agora, pessoal, deixe na área dos comentários se você já utilizou o ChatGPT para alguma tomada de decisão na área técnica, tá? E também se você tem alguma ideia de como utilizar de uma outra forma que não foi apresentada nesse vídeo, tá? Faça o teste, deixe seu relato na área de comentários aí, para que outras pessoas possam conhecer a tecnologia, ok? Eu vou deixar o link para o site do ChatGPT na descrição desse vídeo, tá? Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Verifique a sua inscrição no canal, né? Deixe seu like caso tenha gostado do vídeo. Forte abraço e até logo!